Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Vocês me ouvem bem? Se vocês estão me ouvindo bem, dá um sinal aí para mim. Deixa um comentário aí, escreva um comentário. Diz aí se vocês estão me ouvindo bem. Bom dia a todos. Um abraço aqui de Fortaleza. Um abraço para vocês de Fortaleza, então. Beijo no coração para todos vocês de Fortaleza. Deus abençoe Fortaleza. Bom dia, pastor Augusto. Deus abençoe, bom dia. Então, me diz aí de onde você está me assistindo. Me diz se está ouvindo bem. Tá bom o som? Tá tudo bem? Ok. Sertãozinho, São Paulo. Olha aí, bom dia, Sertãozinho, São Paulo. Ouço muito bem, graças a Deus. Dudu, Central do Avivamento São Gonçalo. Tudo bem, Dudu? Um beijo no teu coração, lindão. Saudade. Leandro do Recife, Osasco, Cotia, São Paulo. Olha aí, ó. Belém do Pará, Contagem, Minas Gerais, São Paulo, capital, Recife, Pernambuco, Itatiba, São Paulo, Joaquim Nabuco, em Pernambuco, Carapicuíba, São Paulo. Que bênção. Gente, essa manhã eu quero falar com vocês rapidamente aqui sobre algo. Eu preciso da ajuda de vocês aí nos comentários, que vocês possam escrever aí algumas coisas nos comentários. Eu quero falar um pouquinho sobre Gog e Magog. Quem já ouviu essa expressão? Gog e Magog, essas expressões, né? Gog e Magog. Eu tô aqui com a bolachinha, um chazinho. Meu chá tá delicioso. Enquanto vocês chegam aí, tem muita gente chegando na área. E eu quero perguntar para vocês se vocês já ouviram falar sobre Gog e Magog. Quem já ouviu falar sobre essas expressões aí, Gog e Magog? Nós temos dois cenários para Gog e Magog, tá? Nós temos um cenário antes do milênio e nós temos outro cenário pós-milênio. Olha, tem gente que nunca ouviu falar de Gog e Magog. Mais uma pessoa que nunca ouviu falar de Gog e Magog. Muita gente nunca ouviu falar, tem gente que já ouviu, mas não sabe do que se trata. Muita gente ouviu e não tem clareza sobre o assunto, então vamos falar essa manhã. Gente, essa bolachinha aqui, Gabriela, esposa do Bruno, lá da nossa igreja, que faz, sabe? Mas pensa numa bolachinha boa. Deus abençoe a vida da Gabriela. Então vamos lá, vamos falar de Gog e Magog. Então, para você que nunca ouviu falar de Gog e Magog, eu preciso que você procure alguns textos, tá? Primeiro Ezequiel 38, verso de número 2 e número 3. Se você puder, escrever nos comentários Ezequiel 38, verso de número 2 e número 3. Filho do homem, Ezequiel 38, verso 2 e 3, está escrito assim: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: assim diz o Senhor, Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Magog e Tubal. Então aí nós temos Ezequiel 38, verso 2 e 3. Depois nós temos Ezequiel 39, versos 1 e 2. Ezequiel 39, versos 1 e 2. Vamos ler 1, 2 e o 3. E talvez até o 4. Vamos ler aqui Ezequiel 39, 1, 2, 3 e 4. Diz assim: Tu, pois, filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz:
Assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar nas extremidades da terra, e te farei voltar, mas te deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel, e com um golpe tirarei o arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairá. Isso aqui é muito forte. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, as aves de rapina de toda a espécie, e os animais do campo, lhes farei por comida, ou te farei por comida. Para todas as aves de rapina de toda a espécie, e todos os animais do campo te farei por comida. Então aqui nós temos Ezequiel 38 e 39, Ezequiel 38, versos 2 e 3, e Ezequiel 39, versos 1, 2, 3 e 4. Uma profecia de Ezequiel contra Gog, contra Magog, ok? Que provavelmente ocorrerá antes do milênio. Parece que vocês estão travados aqui, eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês. Parece que travou. Tem alguém aí? Então nós vemos aqui Gog e Magog, ok? Em Ezequiel 38, versos 2 e 3. E Ezequiel 39, versos 1, 2, 3 e 4, ok? Que é uma profecia que deve ocorrer antes do milênio, ok? Vocês já ouviram falar do milênio? Quem já ouviu falar do milênio? O milênio é um período de 1000 anos, né? Como o próprio termo diz, milênio, 1000 anos. O milênio é um período de 1000 anos em que Satanás estará preso em uma prisão. Satanás vai ficar preso em um abismo, em uma prisão por 1000 anos. Esse período em que Satanás vai ficar preso por 1000 anos é chamado o milênio, ou o reino. Nesse período de 1000 anos em que Satanás vai estar preso, o próprio Senhor Jesus, que descerá do céu sobre as nuvens, como glorioso Filho do Homem, vai reinar sobre essa terra que agora estamos. Um detalhe importante é que essa profecia de que Jesus vai reinar na terra por 1000 anos não é sobre um novo céu e uma nova terra, mas é sobre essa mesma terra e debaixo desse mesmo céu. Então é sobre essa terra, sobre esse céu. Ok? Jesus vai reinar durante 1000 anos. No final dos 1000 anos, ok? Depois de a terra estar totalmente restaurada e de haver tido uma grande restauração na criação de Deus, Satanás vai ser solto. Por quê? Porque ainda a natureza pecaminosa, a natureza caída, a natureza corrupta, ainda estará em alguns homens. Mesmo que eles tenham sido restaurados, eles ainda estará neles ainda a sua natureza corrompida, a sua natureza caída. E quando Satanás for solto dessa prisão de 1000 anos, quando ele for solto no final de 1000 anos, ele vai sair por toda a terra, enganando as nações e incitando as nações a se levantarem contra o governo de Cristo. Onde estão essas coisas na Bíblia? Deixa eu pegar aqui alguns textos para vocês. Apocalipse capítulo de número 20, verso 1 e 2. Apocalipse de número 20, verso 1 e 2. Olhe para isso. Apocalipse capítulo 20, verso de número 1 e de número 2. Vi um anjo descer do céu. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então desce um anjo do céu. Esse anjo tem na sua mão a chave do abismo e ele tem também com ele uma grande corrente. Ok? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Então esse anjo que desce do céu com a chave do abismo e uma grande corrente,
ele segura o dragão, ok? O grande dragão, que é a antiga serpente e o diabo, ele é o diabo. E Satanás, então ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha isso aí. Então o diabo vai ser preso por um grande anjo que desce do céu, com a chave do abismo e uma corrente. Ele vai ser aprisionado por esse anjo por 1000 anos. O diabo vai ser aprisionado por 1000 anos. Ok? 1000 anos. Então está aqui em Apocalipse capítulo 20, versos 1 e 2. 1000 anos. Mas olha isso aqui. Então ele foi preso por 1000 anos, verso 3. E o lançou no abismo e fechou, e selou o abismo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até se completarem os 1000 anos. Ou seja, então, até se completarem os 1000 anos, Satanás, o enganador do mundo todo, não vai mais poder enganar as nações. Então, durante 1000 anos, Satanás vai estar impossibilitado de enganar as nações. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, veja que depois dos 1000 anos, é necessário que Satanás seja solto ainda por um pouco de tempo. Depois dos 1000 anos, é necessário que Satanás seja solto ainda por um pouco de tempo. Ou seja, 1000 anos de paz, 1000 anos de um governo de Cristo, 1000 anos de restauração da criação, né? E Satanás vai ser solto. Ou seja, no final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto. É necessário, a Bíblia está dizendo que é necessário que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Então nós estamos lendo aqui, claramente, no verso 3 de Apocalipse 20, que depois que passarem os 1000 anos, é necessário que Satanás seja solto ainda por um pouco de tempo. Verso 4 do Apocalipse capítulo 20, pessoal. E vi tronos, e aos que sentaram-se neles foi dada a autoridade para julgar. Então, foram colocados tronos, João viu tronos, e os que se assentaram sobre esses tronos receberam a autoridade para julgar. E vi também as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Então, foram vistas as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Daqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a marca nem na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Veja, então essas pessoas vão reinar com Cristo por 1000 anos. E os outros mortos que não viveram até que se completassem os 1000 anos, também, os outros mortos, está dizendo aqui também que haviam outros mortos. Mas esses outros mortos não viveram até que se completaram os 1000 anos. E depois que se completaram os 1000 anos, esses mortos vão ressuscitar, tá vendo? Mas os que se ressuscitaram primeiro, aqueles que ressuscitaram primeiro, fizeram parte de uma primeira ressurreição. Veja aqui no verso 5 que vai dizer, esta é a primeira ressurreição. Ou seja, os mortos que são ressuscitados para reinar, juntamente com Cristo nesses 1000 anos, fazem parte daqueles que vão participar da primeira ressurreição. Verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Mas olha isso aqui, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Veja que depois dos 1000 anos, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Verso 7. Confere aí, gente. Apocalipse capítulo 20, verso 7. Então, depois que se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Verso 8.
E sairá para enganar as nações que há nos quatro cantos da terra. E sairá da sua prisão para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a guerra. Então aqui de novo, né, nós vimos Ezequiel 38, verso 2 e 3, Ezequiel 39, verso 1, 2, 3 e 4, que temos uma batalha de Gog e Magog acontecendo provavelmente antes do milênio. E agora nós vemos uma última batalha de Gog e Magog que acontece depois do milênio. Na primeira batalha, Magog vai cair nos montes de Israel. E agora, nessa última batalha, olha isso. Gog e Magog se reunirão como a areia do mar e marcharão sobre toda a superfície da terra e cercarão a cidade, ou seja, o acampamento dos santos, a cidade amada de Deus. Mas do céu vai descer fogo e devorar. Então veja, num primeiro momento, ok? Num primeiro momento, nós temos uma batalha onde os soldados vão cair sobre as montanhas de Israel, ok? Sobre as montanhas de Israel. E, que interessante, as aves de rapinas e os animais do campo vão fazer dos cadáveres dessas pessoas comida. Gente, parece que travou ou não? Não. Depois nós temos no final dos 1000 anos uma outra batalha, ok? Que é essa última batalha de Gog e Magog, ou seja, a última rebelião dos homens, porque Satanás, depois de 1000 anos preso, e depois de ter 1000 anos de paz e de reinado de Cristo, e de uma restauração da criação, Satanás vai sair, vai incitar as pessoas que ainda têm essa natureza caída a se levantarem contra os santos de Deus, contra a cidade amada de Deus e contra o próprio Deus. Só que dessa vez não vai ter uma batalha entre os santos de Deus e Gog e Magog. Pelo contrário, Deus vai tirar os seus santos da terra e vai lançar fogo sobre a terra e vai consumir todas essas pessoas que se levantaram contra a cidade de Deus. Então, numa última batalha, uma derradeira batalha que acontecerá no final dos 1000 anos, chamada também de Gog e Magog. Vocês estão conseguindo entender? E por que eu estou falando de tudo isso? Porque me preocupa muito quando nós acreditamos que os rumores de guerras e as guerras estejam falando acerca do fim. Ok? Nós sabemos que quando houverem guerras, rumores de guerras, pestes, catástrofes naturais, nós não estamos falando do fim, e sim do princípio das dores. E algumas pessoas, na internet ficam meio que trazendo pânico e terror sobre os filhos de Deus, dizendo que eles precisam estar preocupados porque Jesus está voltando, porque o tempo está findando, ok? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Os filhos de Deus, eles não precisam ficar preocupados com a volta de Cristo, ok? Eles precisam desejar a volta de Cristo. Eu vou dizer de novo. Os filhos de Deus não precisam ter preocupação no sentido de estarem aterrorizados com o fato de que Jesus está voltando. Ok? Os filhos de Deus precisam desejar a volta de Cristo. E não só isso, nós precisamos desejar a volta de Cristo e precisamos acelerar a volta de Cristo. Então, eu fico meio assim, cismado quando eu vejo pastores, escatólogos, e doutores em teologia, e líderes religiosos de grandes igrejas, quando eles começam a fazer dessa interpretação, ok? Meio que um terrorismo, trazer pavor e pânico ao povo de Deus, aos filhos de Deus. Deixa eu dizer para vocês, não há motivo de temer.
não há motivo de pânico, não há motivo de pavor para os filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam amar a volta de Jesus, eles precisam desejar a volta de Jesus e mais, eles precisam acelerar a volta de Jesus. Então nós temos em Mateus 24, Mateus capítulo 24, claramente um alerta, né? Um alerta, uma instrução do Senhor de alerta para nós, os filhos de Deus, de que quando nós ouvíssemos de guerras, rumores de guerras, de pestes, de pragas, de catástrofes, ok? Nós deveríamos estar seguros de que ainda não é o fim, mas apenas o princípio das dores, ok? Não é o fim, apenas o princípio das dores. Então, essas guerras, rumores de guerras, pestes, pragas, catástrofes, trata-se apenas do princípio das dores, ok? E ainda que seja o princípio das dores, para os filhos de Deus, não há motivo de pânico, não há motivo de desespero, ok? Por quê? Porque nosso papel no princípio das dores é ganhar mais pessoas para Jesus. Fazer que o reino dos céus seja expandido na terra. Essa é a nossa missão. Expandir o reino dos céus na terra, ganhando mais pessoas para Jesus. Porque no princípio das dores, as pessoas vão ter fome de Jesus, vão desejar por Jesus, porque as pessoas querem vida. E nós não só carregamos a vida de Deus em Cristo Jesus, como carregamos a abundância dessa vida de Deus em Cristo Jesus. Então, é um momento muito evangelístico. O princípio das dores é um momento muito evangelístico. Então, é momento da igreja abrir a sua boca e proclamar a Cristo e pregar o evangelho da graça de Deus. Eu vou dizer de novo, é momento da igreja abrir a sua boca, proclamar a Cristo e pregar o evangelho da graça de Deus. Ok? Para a expansão do reino. Mas a igreja precisa também, ao mesmo tempo, acelerar. Nós precisamos acelerar a volta de Cristo. Então, como que a igreja pode acelerar a volta de Cristo? Pregando o evangelho do reino de Deus. Pregando o evangelho do reino de Deus. Ok? O evangelho da graça de Deus é pregado para a expansão do reino de Deus. E o evangelho do reino de Deus é pregado para acelerar a volta de Cristo. Ok? Olhe como está escrito em Mateus, no capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Veja, o relógio do final dos tempos não são as guerras, nem as catástrofes, nem as pestes, mas a pregação da igreja. É a pregação da igreja que acelera ou não a vinda de Cristo Jesus. A pregação da igreja. Entenda isso. A igreja precisa pregar o reino de Deus para que o fim venha. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja, o evangelho do reino de Deus precisa ser pregado. Não é o evangelho da graça de Deus apenas, mas também o evangelho do reino de Deus. O evangelho da graça de Deus fala da salvação, da vida eterna, do presente de Deus que é a vida eterna. Ou seja, o presente de Deus que é a vida eterna, o dom de Deus que é a vida eterna. Mas o evangelho do reino de Deus fala de conquista, fala de negar a mim mesmo, fala de carregar uma cruz, fala de que minha alma morra para que eu possa viver,
O evangelho do reino fala de esforço, enquanto o evangelho da graça fala de presente. O evangelho do reino fala de conquista, enquanto o evangelho da graça fala de um presente que te é dado gratuitamente, sem preço e sem que você mereça, porque a vida eterna é dada de graça, ou seja, não tem preço, e pela graça, ou seja, você não merece, ok? Então, observe isso. Ninguém precisa conquistar a vida eterna. A vida eterna é um presente que Deus te dá. Você não precisa conquistar a vida eterna. A vida eterna é um presente que Deus te deu. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem por meio das obras para que ninguém se glorie delas. Ok? Então, esse é o evangelho da graça de Deus. Agora, o evangelho do reino, ele fala de conquista. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então veja que, apesar de Jesus ser a vida eterna, ser a salvação e a vida, né, ele pregava o evangelho do reino. Então, quando Jesus começa o seu ministério, imediatamente depois que João Batista é preso, imediatamente depois que João Batista é lançado na prisão, Jesus começa o seu ministério público, ok? E terreno, o seu ministério terreno e público. Nós vemos isso em Mateus, no capítulo 4, quer ver? Vamos lá. Capítulo 4 de Mateus. Se eu não me engano, é Mateus 4,12, quer ver? Deixa eu pegar aqui para você. Mateus 4,12. Exatamente, ó. Ora, ouvindo Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E tendo deixado Nazaré, sua cidade, onde vivia, veio morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, na Galiléia dos gentios. Ou seja, Jesus, quando ouviu que João estava preso, mudou-se de Nazaré para Cafarnaum, onde ele vai dar início ao seu ministério, ok? Olha como está escrito aqui no verso 14. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava assentado em trevas viu grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra e da morte, raiou a luz. Daí por diante, preste atenção, daí por diante, começou Jesus a proclamar e a dizer, arrependei-vos. Essa palavra aqui, arrependei-vos, é mude a vossa maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar. Arrependei-vos aqui é metanoia, né? Mudança de mentalidade, mindset. Mude a sua maneira de pensar, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é uma etapa dentro do reino de Deus. Talvez em outro momento eu possa falar melhor disso para vocês, mas o reino dos céus está dentro do reino de Deus, ok? O reino de Deus é uma coisa, o reino dos céus é outra coisa, né? Ainda que eu sei que muitas pessoas pensam que são apenas sinônimos, né? Isso não é sinônimo, né? O reino de Deus é uma coisa, o reino dos céus é outra. O reino de Deus é o todo, e o reino dos céus está dentro do reino de Deus, ok? E só para você entender que Jesus, quando pregava o reino, porque ele é a salvação, então quando ele pregava o reino de Deus. E seja, em todo lugar que ele queria ir, cada cidade, aldeia, ele enviava discípulos de 2 em 2 para falarem dele. E ele vinha atrás falando do reino de Deus. Se você pegar Lucas capítulo 10, verso 1, ali a comissão de Jesus, que ele envia de 2 em 2, para todas as aldeias, cidades e lugares aonde havia de ir. Essas pessoas iam na frente falando de Jesus, Jesus vinha atrás falando do reino. Capítulo 4 de Mateus ainda, e verso 23, nós vamos ver qual é a mensagem que Jesus pregava na sinagoga dos judeus. Vamos lá? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino de Deus
e curando toda sorte de doença, toda sorte de enfermidade entre o povo. Então observe isso aqui, Jesus percorria toda a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Então, qual é a pregação de Jesus? O evangelho do reino de Deus. Qual é a pregação que acelera a volta de Cristo? A pregação do evangelho do reino de Deus. Então, Mateus 24:14 diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Nós devemos desejar a volta de Jesus de uma tal maneira que nós devemos pregar em testemunho de todas as nações esse evangelho do reino, com toda a nossa força, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, nós devemos anunciar o reino de Deus, para que Jesus possa voltar, ok? Porque ele só vai voltar depois que o evangelho do reino for pregado no mundo todo. Então, não é esse Gog e Magog, a batalha que vai acontecer antes do milênio, ou Gog e Magog, a última batalha, né, que vai acontecer depois do milênio, está prestes a acontecer, se os líderes estão se reunindo, se estão se juntando. Não, já está declarada a profecia. Eles vão se unir e vão cair nos montes de Israel. Depois vão se unir e Deus vai trazer fogo do céu contra eles. Durante esses 1000 anos de restauração, que nós vamos governar sobre a terra juntamente com Jesus, haverá pessoas que não têm a nova natureza, que não nasceram de novo, foram apenas restauradas. E essas pessoas que foram apenas restauradas, elas ainda carregam o DNA, o DNA da rebelião, o DNA de Satanás, eles ainda carregam o DNA da velha natureza. E quando Satanás for solto no final dos 1000 anos da sua prisão, ele vai sair pelo mundo todo a enganar as nações. E as pessoas que ainda carregam esse DNA corrompido vão se levantar contra os santos de Deus, contra a cidade amada de Deus e contra Deus, mas Deus vai lançar fogo do céu e consumi-los num pandemônio, ok? E aí virá então o juízo final. Então depois disso virá o juízo final. Então a nossa preocupação tem que ser em pregar o evangelho do reino, e não se o Putin está se unindo com a Arábia Saudita, que está se unindo com a Turquia, que está... Entende ou não? Nossa preocupação maior deve ser em pregar o evangelho do reino. É claro que eu não estou falando que nós devemos ignorar esses sinais, mas estou dizendo que isso para os filhos de Deus não pode ser motivo nem de pânico nem de pavor, porque todas essas coisas já estão profetizadas e devem acontecer, independente de você entender ou não. Elas vão acontecer. Agora, tem algo que você pode fazer, é desejar a volta de Jesus de forma tão intensa, a ponto de pregar o evangelho do reino no mundo todo, para que Jesus possa voltar, ok? Então fica aqui essa palavra, porque muitas pessoas estão aqui nos meus comentários, no meu direct, falando, fala de Gog e Magog, o que é Gog e Magog, o que está acontecendo, por que o Putin se uniu com o chefe de Estado da Arábia Saudita e da Turquia, isso é o fim dos tempos, o mundo vai acabar, Jesus está voltando, ok? Então, por isso eu decidi falar isso. Eu quero falar mais uma coisa para vocês. Vai acontecer aqui em Balneário Camboriú, no mês de novembro, uma conferência incrível, extraordinária, uma grande e poderosa conferência. Vai acontecer aqui em Balneário Camboriú, no Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Olha o nome da conferência, Simplesmente Jesus. Você que pode aí, escreva no comentário o nome da conferência que vai acontecer dias 14 e 15 de novembro. Simplesmente Jesus. Coloque aí, 14 e 15 de novembro, Simplesmente Jesus em Balneário Camboriú. Vai, escreva isso nos comentários aí, para você me ajudar. Dias 14 e 15 de novembro, ok? Em Balneário Camboriú, a conferência Simplesmente Jesus. Isso, Simplesmente Jesus. Então me ajude aí, escreva o nome dessa conferência nos comentários, escreva a data aí, 14 e 15 de novembro, em Balneário Camboriú, a conferência Simplesmente Jesus. E eu quero convidar todos vocês para estarem nessa conferência com a gente. No link que está na minha bio, você pode adquirir o seu ingresso para participar dessa conferência. Essa conferência tem um custo, um custo que não paga por ela, tá, gente? A conferência é muito cara, tudo é muito caro, a estrutura é muito cara, o lugar é muito caro. Trazer pessoas de outros países para cá, nós estamos trazendo eleitores de outros países para cá, é muito caro,
todos os cantores, pregadores, as suas passagens, ofertas, hospedagem, tudo é muito caro. Então, essa inscrição é simbólica, ok? E nós também temos outros dois níveis de inscrição que você pode adquirir, uma inscrição Red e uma Black, e isso para você que honra e valoriza o que nós carregamos. Olha, eu reconheço que vocês carregam algo de Deus e eu quero maior proximidade de vocês. Não dá para a gente ter essa proximidade com todo mundo, ok? Porque são centenas de pessoas, a gente não consegue ter essa proximidade com todo mundo. Mas se você desejar, reconhecendo o que nós carregamos, entendendo que você quer um pouco mais disso que nós carregamos, e você quer uma proximidade, você pode adquirir ingressos que vão te dar mais acesso, ok? Com a menor quantidade de pessoas e mais acesso e mais tempo para que você possa desfrutar daquilo que nós carregamos, para que possamos dividir com você aquilo que nós carregamos. Mas tem um ingresso básico que todo mundo pode acessar, todo mundo pode adquirir, não é nada demais, é um valor simbólico até pelos 2 dias, que você pode acessar para estar conosco na conferência Simplesmente Jesus. É uma conferência, gente, só para falar da pessoa de Jesus. Uma conferência só para falar da pessoa de Jesus. Nós temos em Atos, no capítulo 10, um relato de que um anjo do Senhor apareceu na casa de um homem não judeu, um centurião de uma corte italiana de uma corte romana chamada italiana, perdão. O nome do homem é Cornélio. E o anjo de Deus que apareceu para ele mandou que ele buscasse em Cesareia Marítima, lá em Jope, a Simão Pedro, para que Simão Pedro pudesse falar de Jesus para eles. E esse homem enviou seus servos a buscar Simão Pedro em Cesareia Marítima, para que ele viesse falar de Jesus. E quando Pedro entra na casa de Cornélio, ele está reunido com seus familiares, seus amigos mais íntimos, e Pedro começa a falar de Jesus, desde o momento em que Jesus foi revelado, né, como o Salvador do mundo, e Pedro começa a falar de sua crucifixão, de sua paixão, de sua morte, de sua ressurreição. Nesse momento, o Espírito Santo é derramado na casa de Cornélio sobre todos os que ouviam. E eles falaram em novas línguas, foram batizados com o Espírito Santo. E todos os judeus que vieram com Pedro viam essas pessoas glorificando a Deus. E eles ficaram espantados, impressionados de como também sobre os não-judeus foi derramado o dom do Espírito Santo. Então nós cremos que nessa conferência Simplesmente Jesus, quando nós estivermos falando de Jesus, o Espírito Santo vai ser derramado de uma tal maneira que pessoas serão batizadas, pessoas falarão novas línguas, pessoas glorificarão a Deus de maneira extraordinária, de maneira incrível, ok? As pessoas vão ser impactadas de maneira sobrenatural e eles vão profetizar, vão glorificar a Deus, vão falar novas línguas, vão receber o batismo com o Espírito Santo, porque nós vamos nos reunir para falar de Jesus. Nós vamos falar de Jesus, vamos falar do Jesus pneumático. O que é isso, Jesus pneumático? Pneuma é vento, sopro, espírito, né? De onde vem a palavra espírito, né? Do grego, pneuma. Então Jesus pneumático, esse Jesus de Lucas Atos, esse Jesus cheio do Espírito Santo. Imagine você numa conferência onde todos os preletores vão falar apenas da pessoa de Jesus e vamos falar do Jesus cheio do Espírito Santo, desse Jesus revestido do Espírito Santo, né? Esse Messias revestido do Espírito Santo, que expulsava os demônios, curava os enfermos e até sobre os gentios estendeu o seu ministério. E o mais importante, deu a sua vida em favor de muitos e voltará glorioso sobre as nuvens, com poder e glória, como o Filho do Homem, né? Assentado sobre as nuvens, como o glorioso Filho do Homem, com poder e grande glória ele vai voltar. Então nós vamos falar sobre Jesus histórico, né? Muitas pessoas não compreendem a importância de nós sabermos explanar sobre o Jesus histórico, para as pessoas mais céticas, para as pessoas mais leigas, ou as pessoas também mais estudiosas, mais doutas, que querem compreender de forma histórica sobre Jesus. Então,
vamos falar sobre Jesus histórico, vamos falar sobre a humanidade de Jesus, vamos falar sobre a divindade de Jesus, vamos falar sobre esse poder magnético de Jesus na igreja, quando Jesus é o centro. Vamos falar da centralidade de Cristo na vida da igreja. Gente, nós vamos passar 2 dias, né? Véspera de feriado, ok? E o feriado, véspera de feriado dia 14 de novembro, e o feriado do dia 15 de novembro, 2 dias só falando da pessoa de Jesus. Vai começar no dia 14 às 19h30, ok? Vai terminar às 23 no dia 14. Vamos retomar às 9 da manhã do dia 15 e vamos parar às 23 horas do dia 15, ok? Então serão muitas horas falando da pessoa de Jesus e nós cremos num derramar do Espírito Santo extraordinário, sobrenatural, que vai gerar uma ativação, um avivamento, um impacto sobre as nossas vidas, sobre muitos ministérios pastorais, sobre igrejas inteiras, sobre denominações inteiras. Nós cremos que o Brasil vai ser impactado pelo derramar do Espírito Santo, porque nós estamos nos propondo a fazer a primeira conferência do Brasil, onde Jesus é o único foco. Nosso único foco é falar da pessoa de Jesus, para que o Espírito Santo seja derramado. Então, dias 14 e 15 de novembro, a conferência Simplesmente Jesus, ok? Eu quero convidar você a ir agora no link que está na minha bio e adquirir aí o seu ingresso. Tem um link na minha bio, você pode adquirir o seu ingresso. Nós vamos ter aqui vários cantores conosco, tá? Vai estar conosco aqui Theo Rúbia, Matheus Brito, Israel Salazar, André Aquino e Eliezer de Tarsis. Eles vão estar ministrando louvor nesses 2 dias, intercalando as palavras, ou seja, vai ter uma palavra sobre Jesus e um tempo de adoração. Palavra sobre Jesus, tempo de adoração. Palavra sobre Jesus, tempo de adoração. Então, pensa na conferência incrível, vai ser um tempo profético, um tempo de muita vida, um tempo de muita unção. E algo que tem marcado as nossas conferências, eu me recordo, né, de vários pastores que participaram da Conferência Segredos do Reino 2016, né, falarem da unção que estava presente naquele lugar. E também os que participaram da Conferência Segredos do Reino 2017 lá em São Paulo, né? 2016 foi aqui em Balneário Camboriú, no Infinity Blue, e 2017 foi lá em São Paulo. Muitos pastores importantes, renomados, que estavam ali ministrando, também falaram sobre a vida de Deus, sobre a unção que estava lá. Então, uma característica das conferências que nós fazemos, que nós realizamos, é essa presença de Deus, essa vida de Deus, essa unção de Deus. É algo marcante e é algo realmente que é uma característica daquilo que Deus nos deu para realizar. Todas as vezes que nós realizamos uma conferência, né, ela tem essa característica. Deus nos deu essa característica de que haja ali presença. Eu acredito que acabou a energia aqui no prédio, viu? Porque apagaram todas as luzes aqui. Mas eu vou deixar a live salva para você aí, tá bom? Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe. Mesmo aqui no escurinho, vou ver o que aconteceu ali, mas um beijo no teu coração e Deus te abençoe. Eu vou deixar essa live salva.